esse versículo e dizer para você hoje: a mensagem é essa, vamos para a nossa casa. Porque sobre essa palavra, o Espírito Santo ele já fala tudo ao nosso coração. O Espírito Santo ele já está nos direcionando sobre aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos agir, se quisermos vencer, se quisermos alcançar as promessas, se quisermos ser alcançados por Deus. A palavra está dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Glória a Deus, aleluia. A palavra está dizendo que essa palavra ela tem que habitar o que é ricamente, abundantemente dentro de nós. A palavra de Cristo ela tem que fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, a todo momento. Diga glória a Deus. Glória a Deus. De uma forma abundante. E olha só, não é só de ler, não é só de ouvir, não é isso que está dizendo habitar ricamente a palavra de Deus. Ela está dizendo sobre preencher o nosso coração. Habitar ricamente é sobre preencher o nosso coração. E olha só, habitar ricamente é sobre guiar as nossas decisões. Quando a palavra ela habita ricamente, ela guia tudo as nossas decisões. Ela está no controle de tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós queremos viver. A palavra é que guia as nossas decisões. Sabe o que significa também habitar ricamente a palavra de Cristo? Ela transforma o nosso caráter. Vou repetir: habitar ricamente a palavra, quando ela habita ricamente dentro de nós, ela transforma o nosso caráter. A gente já não consegue mais viver as coisas do mundo, a gente já não consegue mais praticar as coisas que o mundo oferece, a gente já não aceita aquilo que vivíamos antes, mas nós queremos viver para Cristo. E quando nós queremos viver para Cristo, significa que o nosso caráter foi transformado pela palavra de Deus. É isso. Habitar ricamente é isso. É deixar ser guiado pela palavra e não por emoções. Quando a palavra não habita ricamente nas nossas vidas, nós somos movidos por emoções, já percebeu? Por isso que tem muito cristão emocionado. Porque a palavra não habita ricamente na sua vida. Quando essa palavra faz parte da nossa vida, nós somos dirigidos pela vontade de Deus. Presta atenção, vou dizer de novo. Nós não somos levados por emoções, mas nós somos guiados pela vontade de quem? Pela vontade de Deus. Dentro de nós já não há desejo de fazer coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. Mas tudo que nós almejamos e queremos é que essa palavra ela nos guie, nos direciona, ela nos leva para o Pai, ela nos leva para o céu, ela muda, ela transforma nossas vidas, ela é poderosa para realizar milagres, para libertar e para transformar vidas. Só que essa palavra ela tem que habitar ricamente dentro de nós. Acabou, pastor? Não. Agora vem algo muito forte para nossas vidas.
que eu creio que espiritualmente você está preparado, porque você já não precisa mais de leite como uma criança, mas você já está preparado para receber uma comida sólida. Diga glória a Deus. Porque Deus te fez forte, Deus te fez vencedor, Deus te fez capaz de viver o sobrenatural dele. Quantas pessoas, é o que eu vou dizer agora, vou dizer bem, quantas pessoas têm tudo para viver uma vida vitoriosa? Quantas pessoas com promessas de Deus? Quantas pessoas com oportunidades? Quantas pessoas com talento, irmãos, imensurável na tua vida? Mas que se perde no meio do caminho. É só perguntar, quer ver? Quem tem promessa de Deus aqui? Amém. Todos nós temos promessa de Deus. Mas o que eu vou pregar aqui hoje é sobre destruídos pelos seus próprios sentimentos. Muitas pessoas com promessas, com talentos, muitas pessoas com promessas estão sendo destruídas pelos seus próprios sentimentos. Nossa, pastor, mas é forte, mas é uma realidade. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um homem escolhido por Deus. Eu vejo um homem que foi ungido rei pelo profeta Samuel. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um homem chamado Saul. Um homem que tinha tudo de rei, porte de rei, caminhava como rei, o povo estava junto com ele, e não foi ungido por qualquer pessoa, foi ungido pelo profeta Samuel. O profeta Samuel não é qualquer pastor, não é qualquer, é o profeta Samuel, que depois lá na frente ele unge o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas que com o decorrer do tempo, com o caminhar da vida, ele é tomado por sentimentos. A inveja passa a fazer parte da vida de Saul. O orgulho passa a fazer parte da vida de Saul. A soberba passa a fazer parte da vida de Saul. Às vezes a raiva também entrou dentro dele ali e começou a fazer parte da vida dele. Eu me recordo algumas pessoas vão lembrar desse pastor. Eu me recordo de um pastor que ele dizia assim: a costa do diabo está dessa largura de tantas pessoas dizer que é o diabo. Ah, tudo é o diabo. Eu estou vivendo isso porque é o diabo. Eu estou passando por isso que é o diabo. Não, irmãos. Não era qualquer inimigo que estava trabalhando na vida de Saul, mas eram teus próprios sentimentos. Era algo que foi crescendo dentro dele, e ele foi deixando aquilo fazer parte da vida dele, e que ele já não conseguiu mais tirar. Tinha inveja de Davi, tentou matar Davi, tentou destruir a vida de Davi, que Davi teve que fugir. E Davi nem era rei. Davi começou a ser reconhecido como rei. Eles diziam 1000 com Saul, 10.000 com Davi. Deus fazia com que as pessoas já conheciam Davi como um grande líder, como um grande escolhido de Deus. E sabe o que é o mais interessante? Quando esse espírito manifestava em Saul, olha que coisa séria, quem que estava lá tocando harpa e orando pela vida dele? Davi.
Às vezes a mensagem está soando um pouco forte para você, mas o que eu estou pregando para você é para dizer para você que nem tudo é demônio, mas são os nossos próprios sentimentos que estão destruindo a nossa vida. São os nossos próprios sentimentos que estão destruindo a nossa vida profissional. São os nossos sentimentos que estão destruindo a nossa família. São os nossos próprios sentimentos que estão impedindo a gente de alcançar e viver as promessas de Deus. Mas pastor, por que isso? Porque a palavra de Deus, ela não está habitando ricamente dentro de nós. Porque quando há uma conversão verdadeira, essa palavra faz parte da nossa vida. Nós não temos sentimento de ciúme, nós não temos orgulho, nós não somos soberbos, nós não queremos destruir a vida do próximo. Mas Saul não, ele estava reinando, ele tinha tudo, ele estava no poder. Ele tinha sido ungido rei, mas carregava consigo sentimentos ruins. Era desobediente, era invejoso, era orgulhoso. Deixa eu dizer para você o que aconteceu. Uma guerra é travada. Saul se vê cercado pelos inimigos, e quando ele olha a tua espada, e ele se lança em cima daquela espada e tira a própria vida. Não foi demônio que tirou a vida dele, mas foi os seus próprios sentimentos que ele acumulou e trazia sobre a sua vida. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão sendo destruídos pelos teus sentimentos, estão sendo destruídos pelos teus orgulhos, está destruindo com as próprias mãos aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus projetou, está destruindo a instituição família, está fechando a porta que Deus abriu. E às vezes a gente diz assim: o porquê que isso está acontecendo? O porquê que eu estou vivendo isso? O porquê que eu estou passando por isso agora? Foi as escolhas no decorrer do tempo que você quis viver isso. Porque quando nós aceitamos Jesus como Salvador, eu acho que aceitar Jesus é algo... Eu não sei se eu ouvi isso a vida toda, eu não sei se essa é a palavra. Porque quem nos aceita é Jesus, concorda? Se Jesus não aceitar eu e você, o que será de nós, irmãos? A gente pecador, na lama, na sujeira, no pecado. E Jesus nos aceitou como filho, nos escolheu, né, nos deu poder para ser chamados filhos dele. O que eu estou dizendo é que quando a gente se converte de verdade, há uma alegria dentro de nós de ver alguém conquistando algo na vida. Há uma felicidade que brota dentro de nós. Se você olhar assim para assim, Deus, glória a Deus, foi Deus que te deu, olha, que você veio alcançar muito mais. Mas quantas pessoas que vivem, alcançam bens, ele chega com alegria, vai mostrar, olha aqui que Deus me deu, a pessoa fala assim, aí irmão, abraça com o punhal afiado, foi lá, enfia nas costas, vira as costas, sorri, vira as costas. Nossa, mas olha, poderia ser bem melhor, poderia. Poderia ser diferente, poderia. Eu para comprar um desse, tem um desse, eu não quero. Se for para me pregar numa igreja para 10, 15 pessoas, eu prego para 50, para cima 100. É assim, irmãos. Só que, diga assim comigo, Deus vai
é o Deus que cumpre a tua justiça. Glória a Deus. Aleluia. Como assim, pastor? Um dia Deus fala com Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Porque eu que sou Deus já rejeitei, já não estou mais na vida deles. Sabe o que como a palavra de Deus é linda, irmãos? Davi, ele errou sim. Mas quando você vai para o Salmo 51, você vai ver Davi assim, falando assim para Deus: Senhor, eu sou falho, eu errei, eu fiz o que era mal aos teus olhos, eu pequei. Ele não diz, mas se você ler a palavra, você vai entender que é isso. Eu perdi tudo, meus bens, perdi meu reino, perdi meu filho morreu. Mas eu quero fazer um pedido para o Senhor, Deus: não retire o teu Espírito Santo de mim. Sabe o que significa isso? A palavra habitava ricamente na vida de Davi, ao contrário de Saul. Deus já havia rejeitado, ele disse isso para Samuel, mas ele achava que ele era o cara, ele achava que ele era o rei, a quarta pessoa da Trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, ele era a quarta. E assim na vida de muitos, ele acha que ele é o super crente, ele acha que ele é o super santo, ele acha que ele não erra, que ele não peca. Está sendo destruído pelos teus próprios sentimentos. Hoje, o irmão Alexandre vai saber o que eu vou dizer lá atrás. Hoje eu vou ler alguma coisa na rede social, aparece uma notificação para mim. É tão triste isso, irmãos. Um rapaz falando para outro pastor: você não vai pagar eu, você se diz pastor. Aí eu olhei aquilo e falei assim: misericórdia, escandalizando o Evangelho de Deus. Você falou que você não recebeu, você recebeu, eu fui perguntado se você não pagou eu. Aí você fala: mas como assim? É sentimentos que habitam na vida de uma pessoa dessa. Porque uma pessoa que não cumpre os seus compromissos, ela está prejudicando o teu próximo, concorda comigo? Só que não adianta eu colocar algo para todo mundo ver, eu querer chamar a atenção de uma forma e dizer lá: estou orando por vocês, olha, e na verdade os sentimentos são outros. Está defraudando o teu próximo, está prejudicando o teu próximo. Eu estou dentro da palavra, não estou saindo. O que Saul estava fazendo? Tentando destruir o escolhido de Deus, tentando matar a fé do escolhido de Deus. Porque quando Davi expulsava lá, tocava a harpa, o demônio saía, mas chegou uma hora que lança uma lança e quase mata Davi. As atitudes do escolhido de Deus é diferente. Chegou a hora, Saul dormiu, Davi foi lá, cortou um pedaço das vestes dele, subiu lá em cima e diz assim: ei Saul, aqui na minha mão, se eu, praticamente ele diz assim: se eu fosse igual a você, eu teria que te matar, mas eu sou diferente. Deus habita na minha vida, eu sou de Deus, a palavra habita ricamente na minha vida. Quem é de Deus não destrói a vida dos outros. Quem é de Deus não faz mal pela vida do outro. Mas ele dobra o teu joelho, ele vai orar, ele vai clamar, ele vai pedir misericórdia para que Deus venha salvar aquela alma. Não deixa os seus sentimentos destruir a sua vida. A gente acha que tudo é demônio e não é. Às vezes o demônio não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo. Quem lembra a história do cavalo que eu contei aqui?
fazendeiro tinha um cavalo, soltou o seu cavalo. O inimigo foi lá e soltou o seu cavalo. O cavalo foi lá na plantação e destruiu a plantação. Aquele que teve a plantação destruída foi lá e matou um parente dele. Aí o outro foi lá e já vingou e matou também. Aí o diabo estava lá, alguém falou: é tudo culpa sua. Ele falou assim: não, sou nada. Eu só soltei o cavalo. Quem fez tudo isso foi vocês. O diabo trabalha assim, mas a escolha é minha. Eu não sei o que está acontecendo com a tua vida. Eu não sei como que você está vivendo lá fora, no teu trabalho, dentro da tua casa. Eu só vim aqui hoje para dizer para você que o teu sentimento está destruindo aquilo que Deus planejou para a tua vida. As tuas atitudes estão destruindo os projetos de Deus. O seu orgulho está fazendo você perder as promessas de Deus. A tua atitude está afastando as pessoas de você. Um dia, às vezes, você pode se perguntar: mas por que eu estou vivendo dessa forma? Por que eu vivo assim? Aí Deus vai revelar: foi as tuas escolhas. Irmãos, toda essa palavra, ela faz parte da minha, da tua vida. Verdadeiramente é uma mudança dentro de nós. O orgulho, a soberba, a raiva, o ciúme, a inveja, ela não faz parte mais da nossa vida. Hoje eu estava dizendo para os obreiros aqui antes do culto sobre o espírito de unidade. A Bíblia ela fala que a igreja primitiva ela tinha tudo em acordo, era tudo em só coração, tudo tinha, era uma visão só. Eu estava dizendo para eles que não era só fisicamente, eles tinham um propósito. Eles tinham uma palavra chamada amor. Eles tinham comunhão, porque não pensava de forma individual, mas pensava em unidade. Aquela igreja se comparava todos eles com uma só pessoa. E eu não sei se você sabe, a Bíblia diz que nós somos membros de um corpo. Que corpo é esse? Corpo de quem? Não tem como alcançar a vitória se pensar diferente do outro. Não tem como eu viver promessas se um andar para um lado e outro andar para o outro. Não tem como eu viver milagres se eu sou corroído pela inveja, sou pessoa orgulhosa, sou avarento, sou soberbo, só penso em mim próprio. E
dava túnica para os outros irmãos? Tinha ou não tinha? Quando você compra uma coisa para o seu filho, você compra só para um? Se você tem 2, você tenta fazer tudo para comprar para os 8, não tenta? Se você tem 5, você se esforça. Ou você fala assim, você espera só um pouquinho, mês que vem eu vou comprar. É assim, não, mas que você vai comprar, você vai. Então eu acredito que o pai de José comprou uma túnica para os outros irmãos também. Só que às vezes na loja que ele foi, não tinha todos iguais, um era colorido. Aí ele falou assim, ah, José tem essa mais pequenininha aqui, eu vou dar para José essa colorida aqui. Irmãos, gerou uma revolta tão grande, gerou uma inveja tão grande. Jogaram ele dentro do poço, venderam ele como escravo, ainda mentiram para o pai que ele tinha morrido. Olha que inveja desgramada que é essa. E às vezes a gente vive isso dentro da nossa casa. Estou pregando uma mentira aqui. Eu disse que Deus é o quê? Deus é Pai. Mas José tinha a palavra ricamente no seu coração. Foge da mulher de Potifar, não caiu no pecado que ela queria se deitar com ele. Ela sai gritando, mentira, tem mentira. Quantas pessoas inventam mentira da gente, irmãos? Irmãos, quantas pessoas que não tem na cara lavada, inventa coisas para destruir. A minha mãe dizia algo, e hoje é uma verdade. Quantas pessoas que querem fazer inferno na vida do outro, é verdade ou não é? Você nem está sabendo. A pessoa está criando situação para arrumar confusão entre você e os outros, é verdade ou não é? Só que Deus mostra. Ela sai gritando, ela queria se deitar com ele. Ah, tá querendo abusar aí de mim. Tenta pegar a força, ele sai correndo, deixar a túnica, a infeliz da túnica colorida. Amo os presos. Injustiça. Às vezes você está passando por momentos de injustiça. Às vezes a injustiça alcançou a tua vida. Você não queria. Você estava fazendo tudo certinho. É ou não é? Orou de madrugada. Dizimista fiel, ofertante fiel. E de repente, uma injustiça aí. Falei, e agora, Jesus? Eu estou fazendo tudo certo, e agora? Deus cria algumas situações para fazer você mais que vencedor. Alguém tem uma visão: 7 vacas magras, 7 gordas. Que visão é essa? Se a gente falar isso hoje aqui, eu sonhei lá com você, sabe? E Deus mostrou 7 vacas magras e 7 gordas. E você vai falar assim: que coisa esquisita isso aí, 7 vacas magras e 7 gordas. Mas olha só, tem um homem de Deus, mas está na onde? Está preso. Que homem de Deus vai estar preso? Às vezes, quantas pessoas querem calar a boca de um profeta, irmãos? Quantas pessoas tentam nos calar para que a verdade não seja pregada? Manda chamar José lá dentro lá. José, sabe, eu sonhou lá com 7 vacas. E não era qualquer pessoa não, irmãos. O rei, ele sonhou com 7 vacas magras, 7 gordas. O que será que pode ser isso, José? Se fosse hoje em dia, sabe o que eu conseguiria fazer? Eis que te digo, e assim não é. Deus mandou dizer, Deus me revela a ti. Não é nada disso, não, irmãos. Ele falou assim: manda falar para ele 7 anos de escassez, 7 anos de fartura. Mas fala para ele também: quando tiver a fartura, comum, aguarda. Quando vier a escassez, você vai ter na sua vida. Interessante, né?
aconteceu exatamente da forma que José falou. Sabe o que aconteceu? Nosso Deus, Ele é lindo, é maravilhoso, Deus. Não existia o cargo, a posição de governador do Egito. Não existia. Mas como que José foi governador do Egito? Deus fez aquilo que não era ser. Deus fez a rocha da água. Deus, a Bíblia diz no Salmos 81, faz da rocha verter mel. Que negócio é esse? Deus fez uma chuveira para falar com o seu profeta. Deus liberta o povo do Egito, de repente o povo sai correndo. Vou para onde agora? Tem um mar fechado, e agora? Moisés usava para Deus, calma! Levanta o cajado, e o vento impetuoso soprando, o mar se abre. Alguém já ouviu falar de Eliseu aqui? Você viu na Bíblia que Eliseu ia ter unção dobrada de Elias? Quem já viu? Quantos milagres, quantos prodígios Elias realizou? Alguém sabe? Diga assim, 7. Diga 7. Quantos que Eliseu tinha que realizar? Se era dobrado? 14. Mas quando ele morreu, só tinha acontecido 13. Que Deus fez? Que falou que era só dobrado. Você vai dar um brado de glória agora, Deus. Eliseu não foi sepultado em qualquer sepulcro. O sepulcro era usado. Eita glória! Ei, Deus! Jogaram o corpo de Eliseu naquele sepulcro. O corpo bate no morto que estava lá. Para honra e glória de Deus. O morto ressuscita, a palavra se cumpre. A unção dobrada de Deus se cumpre. Eu vejo Deus que pega um profeta em espírito e diz assim: vai lá no vale. O senhor está doido, está tudo morto, só tem osso, seco. Não, profetiza, eu estou mandando. Meu Deus, o que vai acontecer? Profetiza. Deixa eu perguntar para você: pode esses mortos reviver? Ele falou assim: Deus mandou profetizar, agora ele pergunta se pode o morto sobreviver. Aí eu vou falar para Deus: tu sabes, Senhor. Senhor, o que eu profetizo? A glória. Ei, mortos, criam vida. O vento toma conta daquele lugar. Os ossos começam a se juntar. Começa a criar nervos. Começa a criar carnes. Se levanta como se fosse um exército de homens com vidas naquele lugar. O que eu estou pregando aqui é sobre pessoas que não deixaram os seus sentimentos destruir a tua vida. Pessoas que acreditaram até o final naquilo que Deus tinha prometido para a vida deles. Pessoas que confiaram no projeto de Deus. Pessoas que não foram corroídas por inveja, por ciúme, por soberba, por orgulho, mas tiveram um sentimento de Cristo, de humildade, e se renderam diante do Deus da glória e acreditaram na tua palavra. Porque o Evangelho não é sobre o que eu vejo, é sobre o que eu creio.
não é sobre unção dobrada, não é sobre a capa de Elias que caiu, não é sobre a carruagem do fogo, é acreditar na promessa que vai acontecer na tua vida. Aleluia. Chegou o momento que o meu Deus, o teu Deus, Jesus Cristo, Ele é tomado por um sentimento também. Aceita, Deus. De repente Judas, irmãos, Judas beija Ele. Quantos traidores nos beijam, quantos traidores nos abraçam, quantos traidores nos apunhalam pelas costas, mas Ele olha assim e diz assim: amigo. Jesus é Deus? Sim. Ele poderia ter fulminado Judas, não poderia? Sou infeliz, sua morra. Não. Ele fala assim: amigo, você é meu amigo. Você vai estar me traindo com um beijo, meu amigo. Você comeu na mesa comigo, meu amigo. Você aprendeu a curar comigo, meu amigo. Você aprendeu a profetizar comigo, meu amigo. Jesus estava com um sentimento tão à flor da pele que ele chega assim no Getsemane. Ele fala assim: eu vou ali orar um pouquinho. Eu vou dobrar meus joelhos um pouquinho. Ele veio como homem. A Bíblia diz que ele despiu da tua glória. Só que ao mesmo tempo ele tem visão de quem ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Senhor do Rei dos Reis. Ele diz assim: meu Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim, é muito difícil. Eu não vou suportar. Eu não vou aguentar. Só que a palavra é dele, e a palavra dele também habita dentro dele ricamente. Ele diz assim: Pai, a minha vontade é desistir, porque eu sei que vai ser difícil. Meus amigos, as pessoas que eu curei, as pessoas que caminharam comigo, que eu ensinei, vão me trair, vão cuspir na minha face, sabe, vai me negar, Pai. Não é fácil. Sabe, aqueles que eu ajudei vão virar as costas para mim, vão me abandonar. Mas Jesus é Deus. Pega em você, se só pega assim, toca em você. Ele olhou para você, está pegando em você, ele viu você. Ele diz assim: eles não vão aguentar, eles não vão suportar. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Sabe o que falta para mim e para você? Fazer a vontade de Deus. Muitos que estão aqui estão sendo destruídos pelos seus próprios sentimentos. E não é sobre os nossos sentimentos, é sobre os Deus, sobre a vontade de Deus. Eu estou dizendo para você que se você quiser, realmente você pode mudar, você pode ser diferente hoje. Hoje você pode, se você quiser, porque ninguém vai enfiar isso em você. Se você quiser, as tuas atitudes podem mudar, as tuas vestes podem mudar, o teu pensamento pode mudar. A inveja, se você quiser, ela não vai fazer parte da tua vida. O orgulho, quantas pessoas são orgulhosas, irmãos? Se você quiser, você pode tirar isso. Você pode ser diferente. Jesus, ele quis. Ele falou assim: todavia, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Sabe o que eu vou dizer para você? Se você quiser, você pode orar mais. Se você quiser, você pode se consagrar mais. Se você quiser, você pode se converter de verdade hoje, dizer assim: Deus, eu deixo tudo para trás, mas eu vivo para ti hoje.
não é sobre nós, é sobre Cristo. Todos que eu disse aqui foi sobre Cristo. E eu só disse para você: Saul, ele não quis. Judas, ele não quis. Traição. Judas morreu por traição. Saul morreu por causa da inveja, orgulho, soberba, desobediência. Sabe o que é o mais importante de tudo? Deus não tocou nele. Deus só falou assim: eu não estou mais na sua vida. Ele achava que estava. Tem gente que prega, está cheio de Deus. Tem gente que canta, está cheio de Deus. Tem gente que profetiza, roda, pula, estou cheio de Deus. Não, às vezes Deus já rejeitou, mas ele continuava achando que era o cara. Tem gente que acha superior, melhor que tudo. Não. Deus falou assim: só vou tirar a minha presença. Deixa ele achar que ele é tal, deixa achar que é ousado, deixa achar que é um profeta, deixa ele lá tranquilo. Chegou o momento, o inimigo fez o quê? Cercou ele. E agora? Era tão orgulhoso, miserável, que nem se rendeu. Preferiu se matar, se jogar em cima da espada. Quem não muda se enforca sozinho. Quem não muda morre sozinho. Quem não muda é destruído pelos seus próprios sentimentos. O Evangelho não é sobre nós, é sobre Cristo. É sobre fazer a vontade de Cristo. Destruídos, o tema dessa mensagem: destruído pelos seus próprios sentimentos. O que você quer para a tua vida? Quer continuar com ele, no pecado? Não sei. Eu escolho Cristo. Quer que a tua casa seja salva? Então escolha fazer o que é correto. Quer que o teu trabalho seja abençoado no teu trabalho? Mude as tuas atitudes. Mude a tua forma de pensar, de agir. Mude. Aqui dentro todo mundo pode ver gente vindo com Bíblia. É bonito, mas